Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril. Continuamos com o nosso culto online e nesta noite nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Convido você para curvar a sua fronte, fechar os teus olhos. Vamos iniciar com uma oração. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de mais uma vez estarmos diante de ti para cultuá-lo, para adorá-lo, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque um dia a tua graça nos alcançou. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu grande poder, pelo teu grande amor, pela tua infinita graça. Suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Apague, Senhor, todas as nossas transgressões e aceite o nosso culto, a fim de que cada ato deste culto seja unicamente para o louvor da sua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe. Nós vamos agora direto lá da casa do nosso querido irmão Reinaldo, ouvirmos e acompanharmos o louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos, com toda a reverência e toda a adoração, acompanharmos este momento. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Quero convidá-lo a cantar conosco. Louvai o nome do nosso Deus. Cantemos todos juntos. Aleluia. Louvai o nome do nosso Deus.
e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Cante conosco, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Amém. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Bem, irmãos, como os irmãos já sabem, eu, pastor Júlio e o pastor Jean Machado, estamos revezando sobre esta exposição de Efésios. Eu dei início fazendo a introdução da carta, depois o pastor Júlio falou sobre as bênçãos espirituais em Cristo, e então o pastor Jean falou sobre ação de graças e oração. Depois eu falei sobre a nova vida em Cristo. O pastor Júlio falou sobre a nova humanidade em Cristo. E depois o pastor Jean falou na semana passada sobre o apóstolo dos gentios. E agora eu estou com essa perícope que tem como subtítulo, a NVI, que diz a oração de Paulo pelos santos. Nós estamos acompanhando o esboço que esta versão NVI nos oferece. Conquanto seja um culto de oração, tem sido um culto que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo a fortalecer a nossa fé. Então, abra sua Bíblia aí, se você não abriu ainda, em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. E o título da nossa mensagem é O Clamor pela Vitalidade Cristã. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós leremos até o versículo 21. E a minha versão diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Lembrando o título, O Clamor pela Vitalidade Cristã. Eu me lembro de um professor que eu tive na Faculdade Teológica, no ano de 88 aproximadamente. Trata-se do professor Flitt, ele dava aula de educação religiosa. E eu me lembro que quando ele assumiu uma das igrejas da América, num tempo da vida dele, uma liderança se reuniu com ele e disse: e aí, pastor, o que o senhor vai fazer? Qual é o método que o senhor tem e as estratégias para que a igreja cresça? O senhor tem algum projeto de crescimento de igreja? O senhor tem
como implementar algo que dinamize o crescimento da igreja. E ele ficou um pouco constrangido, ele não tinha uma resposta, mas ele disse: irmão, vamos orar, e Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é o que dá o crescimento. E passado algumas semanas, ele foi convidado para almoçar na casa desse líder da igreja, muito provavelmente o vice-presidente da igreja, e naquela ocasião ele mostrou ali o seu rebanho, né, enorme, né, de bovinos, e ele ficou entusiasmado com aquela fazenda, aquele investimento na pecuária que aquele líder da sua igreja fazia. E naquele momento ele se virou pro seu líder lá da igreja e disse: qual que é a estratégia de crescimento aqui para o seu rebanho? Eu estou vendo que você tem tanto gado, mas tanto gado. Ele falou: olha, pastor, aqui não tem que ter estratégia nenhuma, tem que ter alimento, tem que ter água fresca, bom alimento, e o rebanho vai se multiplicando, E ele aproveitou essa deixa para dizer: meu querido irmão, na igreja também é assim. Precisamos de ter alimento para que o rebanho então esteja saudável e cresça por si mesmo. E isso me fez lembrar, me lembrei desse episódio, desse testemunho, porque hoje muitos líderes somos tentados, né, a criar uma estratégia para que a igreja cresça. E ainda a gente tem aquele pensamento de que a igreja deve ser mensurada pelo número de membros. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade da obra de Deus. Esse título, Clamor pela Vitalidade Cristã, é o título que a gente dá nesta oração do apóstolo Paulo. Essa vitalidade, ela diz respeito ao corpo que tem o devido vigor, que tem a devida força e dinamismo, né, e equilíbrio de funcionamento para viver de maneira adequada. Essa vitalidade diz muito respeito também à imunidade que o corpo precisa ter. E esse título está baseado sobre esta oração. Quando escrevi a carta a Éfeso, muito provavelmente Timóteo estava à frente desta obra. Paulo tem um êxtase extraordinário do Espírito de se pôr em oração. E esse texto mostra claramente algumas diretrizes a fim de que a nossa oração seja eficaz ao modelo da oração do apóstolo Paulo, para que nós tenhamos a plena vitalidade. E hoje em dia é o que se fala mais, é vitalidade, né? Vitalidade emocional, vitalidade física, e, enfim, fala-se muito em vitalidade, mas agora nós vamos perceber aqui a vitalidade espiritual, da qual todos nós precisamos para ter o organismo funcionando adequadamente e para o seu pleno desenvolvimento. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, ainda que nós já estamos nela, eu gostaria de fazer 5 considerações a respeito desse texto. Essas considerações, ela nos fará entender algumas coisas importantes a respeito do texto. A primeira consideração é que esse pedido do apóstolo Paulo, ele nos direciona a questões eminentemente espirituais. Eu acho importante essa consideração, porque quando nós estamos em oração, em via de regra, irmãos, nós pedimos por coisas, embora tudo isso seja muito legítimo, mas nós pedimos por coisas humanas, coisas terrenas, mas aqui nesta oração nós percebemos que o pedido do apóstolo Paulo são por coisas abstratas, por questões espirituais.
E isso é importante para a vitalidade espiritual. A segunda consideração é que esse texto ele está constituído em 3 pilares. Nós temos a primeira parte desta oração, que é a fala da postura, quando o apóstolo Paulo começa dizendo: por isso me coloco de joelhos diante do Pai, a qual toda a família leva o seu nome. A gente lembra de que no grego a palavra pater é pai, pátria é família, então essa palavra está muito ligada. Então o nome do Pai, ele está embutido em toda a família, né? Pátria. Então nós temos essa estrutura onde ele inicia falando sobre a postura da sua oração: me ponho de joelhos. Em segundo lugar, nessa estrutura ainda a gente percebe o conteúdo da oração, que é basicamente poder e amor. E, enfim, nessa estrutura, o terceiro pilar dessa estrutura, dessa perícope, é a adoração, é mais uma vez a doxologia, embora ele tenha feito isso no capítulo 1, quando ele fala sobre ação de graças e oração, após falar sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, a segunda consideração que faço é dessa estrutura: postura, conteúdo e adoração. A terceira consideração que nós fazemos com relação a esse texto é que o interessante é que Paulo faz o pedido de oração, e assim que ele faz o pedido de oração, ele mostra algumas razões. Quando ele fala a respeito do poder, ele fala para que Cristo habite no coração, plenamente, pela fé. Então ele fala, ele dá ênfase nesse poder e fala por que ele está fazendo aquele pedido. E quando ele fala do amor, ele fala para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Então é interessante perceber nessa terceira consideração que o pedido do apóstolo Paulo tem uma razão. Não é sem razão o seu pedido. A quarta consideração que faço é que o clamor do apóstolo Paulo, ele é praticamente impossível. Humanamente falando, ele é impossível. Porque ele pede na sua oração, uma oração curta, mas com um significado extraordinário, ele pede para compreender o amor de Deus. Como nós vamos compreender esse amor de Jesus a entregar a sua própria vida por nós? É incompreensível. O amor do Senhor, João 3,16 vai dizer, da maioria das versões, que é de tal maneira, porque não tem no vernáculo nosso, ou em qualquer outro, como se pode medir o tamanho do amor de Deus. Então é um amor de tal maneira. E ele pede também, nesse clamor, né, cheios da plenitude de Deus. Ora, como a plenitude de Deus pode estar completa? E essa palavrinha pleiroma é uma palavra muito usada pelo apóstolo Paulo, né? Ele vai falar a plenitude de Deus, a plenitude da divindade, a plenitude dos tempos, a plenitude das bênçãos. Ele sempre vai usar essa palavrinha pleiroma para dizer que esse deve ser o estado da vida cristã. Então é um clamor quase utópico, se não for totalmente utópico, é compreender o amor de Deus e estar cheio da plenitude de Deus. No entanto, Deus interpreta o nosso clamor. Era um êxtase que não há como você explicar um clamor dessa expressão, né? Bom, em quinto lugar, a quinta consideração que faço é que esse clamor do apóstolo Paulo reflete um conhecimento extraordinário de Deus. Quando chega aquela última parte, quando a gente falou da estrutura aqui sobre a adoração, o louvor, ele fala que Deus é capaz de fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, é um conhecimento extraordinário dessa experiência que ele tem a respeito de Deus,
sabendo que Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas de maneira imediata, e para Deus não há limites. Então essa última consideração mostra que o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento efetivo a respeito de Deus, ainda que a gente tenha conversado sobre isso. Vamos viver a eternidade, não vamos então satisfazer o pleno conhecimento a respeito de Deus. Nós vamos continuar conhecendo Deus e a sua grandeza. Pois bem, então a pergunta que nós fazemos aqui a esse texto, a fim de tentar responder com esta oração, este clamor, é como nós podemos dar o devido direcionamento, como nós devemos orar a fim de que nós tenhamos a plena vitalidade cristã. Irmãos, nós vivemos num tempo onde a vida cristã ela está cada vez mais fragilizada, onde a palavra de Deus ela não está sendo pregada devidamente, pelo contrário, há um falso evangelho, e os crentes estão às vezes raquíticos, né? Estão desnutridos, e é só a palavra de Deus é que pode nos nutrir de forma eficaz, né? Então, vamos observando aqui a oração do apóstolo Paulo. Eu gostaria de fazer quatro lições que nos ajudam a obter a devida vitalidade cristã. A primeira lição é que nosso clamor deve demonstrar reverência e intensidade. Reverência pela postura do apóstolo Paulo. Uma vez que ele tinha o temor de Deus, ele conhecia a Deus, Deus havia se revelado de maneira extraordinária. Então essa postura denota reverência e intensidade. Veja que a oração, ela não precisa ser quantidade, e o Senhor Jesus até condena as rezas ali, as vãs repetições, mas ele está falando de intensidade. Eu me lembro que uma das coisas que eu aprendi no seminário foi a seguinte: olha, quando você chegar na presença de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é respirar e se conscientizar que você está diante do Senhor Todo-Poderoso, Senhor do Universo, e Ele vai estar em audiência plena contigo. Então tenha devida reverência. Eu não estou dizendo que você não pode orar em pé, deitado, sentado, andando, enfim, você pode orar, mas essa consciência de você estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso precisa ter a devida reverência e a devida intensidade. Essa deve ser a nossa postura, ainda que muitos que ajoelham não têm reverência, e alguns que estão em pé ou sentados têm plena reverência. Mas a reverência do apóstolo Paulo é demonstrada aqui nessa postura. Ele se coloca de joelho, ele se coloca de joelho diante do Pai, ele está diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, e ele se mostra reverente, e a sua oração é intensa. Então, nosso clamor deve demonstrar reverência e intensidade. Em segundo lugar, a segunda lição é que o nosso clamor deve buscar o fortalecimento no poder do Espírito Santo de Deus. A vitalidade está muito ligada no poder, na força, nessa palavrinha aqui, dunamis, que é dinamite, que origina a palavra, né? Origina a palavra dinamite, explosivo. Nós precisamos desse poder na nossa vida. Assim como o alimento, ele nos dá energia, ele nos fortalece, nos dá vigor para nós desenvolvermos a nossa vida e honrarmos com as nossas responsabilidades. Nós precisamos do poder do Espírito para viver na presença de Deus. Eu costumo dizer na igreja que quando a gente pensa em poder, nós estamos pensando em orar para curar, orar para expulsar demônios,
poder para pregar o Evangelho, e tudo isso está corretíssimo. Mas de um tempo para cá eu tenho percebido que o poder do Espírito, ele nos fortalece para permanecermos na presença de Deus e obtermos a vitória sobre o pecado. Quando você tem o poder do Espírito de Deus, então você resiste à tentação, você passa sobre as provas, você permanece firme, porque você está no poder do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos de nos fortalecer no poder do Espírito Santo de Deus. E é na oração que nós obteremos esse fortalecimento, e certamente pelos meios da graça também, na leitura, na participação dos cultos, ouvindo mensagens, louvando e adorando a Deus. Mas nessa oração do apóstolo Paulo, ele clama por poder. Precisamos do poder do Espírito de Deus. A terceira lição que eu vejo nesse texto é que o nosso clamor, ele deve ansiar pela compreensão do amor de Deus. Ainda que pareça utópico e pareça inatingível, nós sabemos que Deus é amor, e a vida cristã está centralizada no amor. A exigência que Deus faz para nós é amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o apóstolo Paulo liga muito a razão do amor, estando cheio de Deus, estar plenamente na presença de Deus. E isso é cheio da plenitude de Deus, que ele vai dizer. E isso é muito importante, meus irmãos, que esse amor ele tome de conta da nossa vida e do nosso coração. Eu penso que uma das estratégias de Satanás é nos jogarmos uns contra os outros. Às vezes fazer com que odiemos pessoas, mesmo os ímpios, mas nós precisamos rogar a Deus que Ele mude o nosso coração, a fim de que nós possamos ter compaixão do perdido pecador, que nós possamos ter compaixão como o Senhor Jesus teve daquela multidão que estava em Bereia, quando ele foi descansar com os discípulos, aquele relatório, foi conversar sobre as maravilhas que haviam acontecido por intermédio dos discípulos, e ele olhou aquela multidão e teve compaixão. E quantas vezes Deus abençoou, Deus mostra bênçãos a pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o povo de Israel. E a gente, quando vai se aprofundar nesses estudos, nós vamos perceber que Deus abençoa ímpios, abençoa não eleitos. E uma das estratégias do inimigo é fazer com que nós nos odiemos, é criar rixa dentro da igreja, rixa entre líderes, rixa entre pastores, rixa entre igrejas. Mas quando a gente começa a falar do amor de Deus, então isso muda, porque Deus nos amou, Ele nos amou primeiro. E João vai dizer que essa obra do amor, ela não vem de nós mesmos, é a obra de Deus. E Deus olhou para nós e não havia absolutamente nada que pudesse causar admiração, dizendo, puxa, aquele cego e tal. Não, absolutamente nada. Somos miseráveis pecadores. A Bíblia diz, se não for a misericórdia de Deus, seríamos consumidos. Então, nós somos alvos do amor de Deus. E se é uma obra que Deus precisa realizar na nossa vida, continuamente, é uma obra do amor. Amar o próximo como a si mesmo. O mesmo cuidado que você tem consigo, você tem com o próximo. O próximo é aquele que está mais próximo. Lembro de um curso que fizemos ali na Faculdade da Fé Reformada, e um professor coreano dizendo que esse treinamento do amor ao próximo começa na família, porque é a família que está mais próxima, e talvez seja a coisa mais difícil de acontecer, você amar plenamente, conhecendo os erros, as falhas, as manias, os vícios, enfim. Mas você precisa pedir que Deus faça uma obra no seu coração, no nosso coração, a fim de que nós amemos de verdade. Então,
O nosso clamor deve ansiar por essa compreensão do amor de Deus. E, finalmente, o nosso clamor, ele deve ser baseado em louvor e adoração ao nosso Deus, não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é digno de toda a honra e glória. Interessante que a recomendação lá de Filipenses, na Epístola da Alegria, quando fala da ansiedade, vai deixar isso bem claro, né? Que vocês não precisam estar ansiosos por coisa alguma. Ele vai dizer para que nós consideremos Deus e apresentemos os nossos pedidos a Deus, mas ele vai dizer com ações de graça, com louvor, com adoração. E nós precisamos louvar a Deus e adorar a Deus. Eu continuo e insisto dizendo que o segredo da vitória está na adoração ao nosso Deus. Nós precisamos louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Precisamos em casa ouvir louvores, adorá-lo, no carro, no serviço, se possível for, em todos os lugares. Nós precisamos sintonizar no louvor, na adoração, sermos gratos, inclusive pela tribulação, porque a tribulação é também um meio da graça, é através da tribulação que nós nos achegamos, que nós nos despertamos e chegamos perto de Deus. Então, nesse louvor e nessa adoração, essa expressão extraordinária quando o apóstolo Paulo, por inferência, cita um dos atributos de Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E ele conclui: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto, conquanto seja pequeno, nos ensina tantas coisas a respeito da vitalidade cristã. Ensina sobre reverência, sobre o poder, a busca do poder de Deus, a busca do amor de Deus, e nos ensina que nós precisamos adorar. Aliás, Efésios vai dizer isso, capítulo 1, versículos 6 e 12, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós teremos uma vida plenamente vivida se nós vivermos para a honra e glória de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe, que nós continuemos bebendo aqui de canecada desse texto tão precioso, a carta de Paulo aos Efésios. Alguém diz a rainha das epístolas. E nós vamos, antes de termos a oração final, nós vamos ouvir mais um louvor. E o irmão Reinaldo e a sua família vão apresentar mais um louvor, e após o louvor, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que você tenha vitalidade espiritual, vitalidade na sua vida cristã. Mas antes de orarmos, vamos ouvirmos e vamos acompanharmos, se possível for, cantarmos juntos esse louvor agora. Vamos lá. Vamos continuar adorando, louvando ao nosso Deus, pois Ele é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, porque Ele é grande e o nosso Senhor tem olhado as nossas lutas. Quão grande é o meu Deus! Cante conosco! Ele
gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantemos quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Aleluia! Obrigado, querido irmão Reinaldo, Rebeca, Raquel, Deus abençoe vocês. E meu querido irmão, você que está aí no conforto do seu lar, você que está com uma dificuldade, você que está passando alguns momentos difíceis no quesito espiritualidade, eu quero orar por você. E antes de orar, eu quero dizer uma coisa. Existem vários óbices que impedem de nós termos uma vitalidade cristã. Cuidado com relacionamentos, problemas de pecado, envolvimento, às vezes, com as obras das trevas, e, enfim, há tantas coisas. É importante que você esteja pronto a renunciar tudo o que for necessário para que você tenha um estreito relacionamento com Deus e, consequentemente, uma vida saudável com Deus, né? Então, pense nisso. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, quero orar por você. Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Ó Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sonda os corações. E neste momento, todas essas pessoas, ó Deus, que estão participando desta oração, participando deste momento, que o Senhor conheça as suas necessidades espirituais, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor repreenda toda ação maligna e que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa conduzi-los, ó Deus, aos teus pés em oração intensa, reverente, que o Senhor encha-os, ó Deus, com o teu poder, o poder do teu Espírito, com o teu amor maravilhoso, e Senhor da glória, que o Senhor produza nos lábios de todos nós, lábios, ó Deus, que confessam o teu nome, que glorificam o teu nome, lábios que têm um novo cântico, uma nova adoração. Senhor da glória, nós clamamos que o Senhor faça a diferença na vida de todas essas pessoas, se estão sofrendo algum mal por questões espirituais, ó Deus, que nesta hora, neste momento, haja um conserto contigo, haja renúncia do mundo de tudo o que for necessário, mas fala no coração dos teus servos,
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz de Deus. Deus o abençoe muitíssimo. Amém.